Florestas e áreas férteis se tornam vegetações ralas e desertos mortos. Rios secam, matando peixes e trazendo a sede. Plantações e criações esturricando e morrendo. Pessoas obrigadas a ir para as cidades, onde por esse ciclo vicioso precisam de comida, que se tornou mais escassa, de água, que não chega mais, de auxílios num país mais pobre. Um dos processos que tem acelerado pode levar a esse tipo de calamidade a extensas áreas do Brasil é a desertificação, tema de comissão no Senado, mas que ainda está longe de práticas que realmente podem combater o problema, segundo ambientalistas, pessoas dos 12 estados mais afetados. Saudações, amigos! Missão Carcará. Este é o quadro Notas de Preparação, onde eu, Matheus Carcará, jornalista e aventureiro, apresento notícias de interesse sobrevivencialista. Ao final, as notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Veja aí! O fenômeno da desertificação, ou a transformação de áreas férteis e equilibradas em solos mortos e praticamente inúteis, é um processo bem antes da mudança climática, mas que é também grande parte, provocado pelo desmatamento, queimadas, cultivos em áreas sensíveis, poluição e se acelera com a elevação das temperaturas globais. Em 2014, eu fiz uma série de reportagens mostrando que a desertificação já atingia áreas que não deveriam ser suscetíveis devido ao clima, como o noroeste de Minas Gerais, quase em Goiás e Brasília, onde impera o subúmido e não o semiárido. Lagoa Grande, até 2007 ainda havia uma lagoa aqui. Aqui na comunidade de Santa Maria, em Buritis, no noroeste de Minas, dá para se ter uma noção de quão vasto é a devastação provocada pela mudança climática e também pela exploração do carvão, que nessa área de cerrado transformou uma extensão muito grande, praticamente num deserto, onde as árvores não vivem, o solo é muito pobre, não brota nada. Pode ver que é duro. De acordo com os agrônomos, cada solo tem 3 camadas, esse aqui já está na camada do meio. É uma argila que não deixa a água penetrar e não tem os nutrientes. É tudo como se tivesse uma mata morta. Reportagem e valeu o primo Esso de jornalismo. Mas de lá para cá quase nada mudou. Por isso, vou utilizar parte das imagens dessa expedição para ilustrar a urgência do combate à desertificação para a nossa segurança. Essa terça-feira, 30 de abril de 2024, começará a ser apreciada na Comissão de Assuntos Econômicos o PL 1859 de 2022, que altera a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Mas se trata ainda de uma proposta que não amplia ações contra a desertificação, tratando mais de dar transparência das ações de inclusão de mudanças climáticas, esse termo dentro do texto, para a frustração de ambientalistas de quem já luta contra essa devastação. No Brasil, a desertificação afeta especialmente a Caatinga e o Cerrado, sendo que o Cerrado é o que mais sofre com a ocupação humana, para a produção de grãos, carne, carvão, mineração, e afetado pela poluição. Segundo o MAP Biomas, o percentual desmatado foi 2,89 vezes maior que a Amazônia nos últimos 10 anos. Entre 1985 e 2020, 112 municípios da Caatinga, correspondente a 9%, classificados como áreas suscetíveis à desertificação, tinham status de muito grave e grave, e perderam 3% de toda a vegetação nativa.
Segundo o Instituto Nacional do Semiárido, de 2013 a 2018, o processo de desertificação aumentou de 6 vezes a área equivalente a 880 vezes São Paulo capital, afetando 35 milhões de pessoas. Os estados brasileiros mais atingidos pela desertificação são Alagoas, 32% da área, Paraíba e Rio Grande do Norte com 27%, Pernambuco 20%, Bahia 16%, Sergipe 14%, Ceará 5%, Minas Gerais 2% e Piauí 1,8%. Outra modificação que não trouxe avanços, empolguem ambientalistas e a população flagelada, foi o novo decreto que institui a Comissão Nacional de Combate à Desertificação, que para muitos tirou o poder de decisão de estados, ao reduzir os seus membros de 12 representantes estaduais para apenas 2 representantes de estados e municípios. Uma situação que para muitos pode mostrar que apenas a escolha de aliados políticos é que vai importar e não muito bem a situação dos 12 estados que representam os locais hoje em desertificação. Essas árvores, os buritis, são um indicativo de água na região. Mas aqui em Arinos, as veredas onde eles ficam presentes já estão praticamente todas secas. O fundo desse local, onde tinha água que o gado vinha buscar, só restou as pegadas dos animais que buscaram até a última gota de água antes de secar. O seu Joel, ele é secretário de Agricultura. Seu Joel, como é que estava a situação aqui da última vez que o senhor veio aqui para fazer vistoria? Tivemos aqui no mês de julho, essa barragem aqui ainda tinha uma quantidade de água importante para os animais dessa comunidade. E hoje, novamente, em nova visita, constatamos que ela está totalmente seca, né? Os efeitos da desertificação afetam o ambiente e as populações humanas, principalmente com a perda de terras agricultáveis, que coloca em risco a segurança alimentar e a subsistência. A desertificação destrói as camadas de vegetação superficiais e também a fertilidade do solo, mata animais, da fauna e criações, reduz os recursos hídricos e torna os solos estéreis, pela desestruturação física também e a salinização. Destrói os hábitats, traz desequilíbrio de ecossistemas, fomenta o êxodo rural para as cidades e aprofunda problemas socioeconômicos. A desertificação leva mundo afora a migração da população rural para centros urbanos, gerando pressão sobre serviços públicos, auxílios essenciais, infraestrutura das cidades, necessidade de moradias, que leva a invasões e ocupação de áreas públicas, privadas e de risco. A perda de terras produtivas em um estado pode afetar a segurança alimentar de outros estados, impactando o preço dos alimentos, a disponibilidade de produtos no mercado nacional. Um dos piores conflitos trazidos pela desertificação é a falta de água, gerando conflitos como os já existentes. Em 2021 foram registrados 225 conflitos relacionados à água no Brasil, segundo a Comissão Pastoral da Terra, um aumento de 481% em relação a 2005. A região norte foi a mais afetada, com 92 ocorrências, seguido por Nordeste com 58, Sudeste com 41, Centro-Oeste com 21 e o Sul com 13. Os principais motivos dos conflitos são secas frequentes, falta de infraestrutura de captação e distribuição de água, poluição dos recursos hídricos, contribuem para a desertificação e os conflitos pela água, a destruição de mananciais, desmatamento, mineração, poluição da água, atividades industriais predatórias e a falta de fiscalização dos órgãos públicos. As consequências podem ser a escalada da violência, assassinatos, contenções sociais e a paz nas comunidades sendo comprometidas. Fique a seguir com as notas de preparação. As notícias publico diariamente nas minhas redes sociais com dicas, estudos e novidades. Se curtir, se inscreva no canal, compartilhe com a sua rede de familiares, amigos e sobrevivencialistas. Te aguardo lá nas nossas redes sociais para a nossa próxima missão aqui no Missão Carcará. Até lá!
Quer ampliar os seus conhecimentos sobre as plantas medicinais? Uma cartilha gratuita disponibilizada pela Universidade de São Paulo desvenda o mundo das plantas medicinais, mostrando suas tradições e a ciência que unem para o bem-estar. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz disponibilizou essa cartilha e ela está aqui na descrição, chamada Plantas Medicinais e Fitoterapia, Tradição e Ciência. A obra reúne conhecimento ancestral e ciência moderna para guiar o leitor no universo das plantas medicinais, mostrando a genética, como a ciência desvenda os segredos das plantas e aprimora seu uso, a história, mergulhando na rica tradição, e o uso adequado. Aprenda a dosar e a usar com segurança, verificando também riscos e outros tipos de uso que você pode ter. Ela reúne várias espécies, incluindo alcachofra, aroeira, babosa, casca sagrada, espinheira santa, garra de diabo, guaco, hortelã, isofona de soja, plantago e unhas de gato, além de muitas outras. Mas você vê aqui no Missão Carcará. Que tal aliar a estética à segurança na sua casa, impedindo a entrada de ladrões e ainda assim tendo um belo jardim? Plantas com espinhos e outras estruturas são fortes aliadas para a segurança e também não tiram a estética do jardim e da sua cobertura, às vezes das suas janelas. Descubra como rosas, pinheiros, coroas de Cristo, buganvílias e berberis podem ser seus parceiros. As rosas, por exemplo, têm espinhos afiados, protegem contra invasores e até animais. Flores perfumadas que embelezam o ambiente com cores vibrantes e aromas deliciosos. Disfarçam também as defesas, integrando-se à paisagem e camuflando de certa forma também outras estruturas aliadas, como cercas de arame farpado e concertinas. Agulhas de pinheiro também são boas, principalmente para a cobertura do solo, pois impedem o crescimento de ervas daninhas, controlam também a erosão e, sem dizer, que a sua superfície dificulta a locomoção. Coroas de Cristo têm espinhos robustos, protege a prosperidade com eficiência, além de terem cores coloridas. É a beleza que também decora o jardim, assim como as buganvílias de belas cores e muitos espinhos, mais a se vê no Missão Carcará. Aprenda a cultivar o chuchu em casa ou em vasos ou no seu quintal com apenas 11 passos simples. O chuchu é rico em água, fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, ideal para dietas de emagrecimento e a saúde como um todo. O espaçamento no solo do quintal ou nos vasos devem conseguir comportar até 30 litros de terra. Prepare o substrato com uma mistura de terra vegetal, humus de minhoca e areia e enche o vaso até a borda. Plante o chuchu semente, que é um chuchu maduro com um broto de cabeça para baixo, a uma profundidade de 2 a 3 centímetros. Coloque a estaca de madeira ou bambu no centro do vaso, para que ela possa guiar e se enrolar o chuchu. Deixe o vaso em um local com boa luminosidade e ventilação, mas sem sol direto. Regue a planta regularmente, mantendo o solo úmido, mas sem o encharcar para não correr risco de apodrecer as raízes. Adube a planta com fertilizantes a cada 15 dias. Não se esqueça também de remover as folhas secas e de podar os frutos quando estiverem maduros e firmes. Repita o processo de plantio a cada 2 anos, substituindo o substrato antigo por um novo, mas você vê no Missão Carcará. Uma forma mais sustentável de conter o desperdício e ainda assim garantir uma boa colheita é utilizar restos de alimentos, cascas, para transformação em adubo para a sua horta. Poderosos adubos orgânicos podem ser utilizados principalmente vindos de cascas de ovos e outros restos, sendo fácil, rápido e garantindo uma economia. A borra de café, por exemplo, é rica em nitrogênio, impulsiona o crescimento das plantas. A casca de banana, rica em potássio, garante floração e frutificação abundante. E a casca de ovo, rica em cálcio, fortalece as raízes, previne doenças. Para preparar esse elixir, você pode preparar esse elixir deixando tudo secar bem picadinho e depois triturar no liquidificador, usando separadamente. Há também quem prefira usar tudo batido no liquidificador ao mesmo tempo, as cascas secas e a borra de café, adicionando água até obter uma mistura homogênea. Deixe fermentar, coloque a mistura em um recipiente fechado por 3 dias. Fermentação libera nutrientes valorosos para as plantas. Aplique e dilua tudo sempre que precisar utilizar novamente com o borrifador. Mas você vê aqui no Missão Carcará. Depois de sofrer muitos impactos ambientais, estudo aponta áreas prioritárias para a conservação do caranguejo amarelo. São no Morro de São Príncipe e Praia dos Andradas. O caranguejo amarelo é endêmico das ilhas oceânicas do Brasil e está em perigo de extinção. Tem levantamentos para essas áreas prioritárias apoiados pela FAPESP. O crustáceo é endêmico de ilhas como Trindade, Fernando de Noronha e o arquipélago de São Pedro e São Paulo.
Os principais perigos são a perda do habitat, a caça predatória e a introdução de espécies invasoras vindas de outros lugares do mundo, muitas vezes nos cascos de embarcações e nos lastros. Um estudo apoiado pela FAPESP, publicado pela revista Marine Ecology, apontou que as áreas prioritárias são os mangues da Ilha de Trindade, o Morro do Príncipe e a Praia dos Andradas. Esses locais são fundamentais para que as espécies possam se reproduzir e a manutenção da população dessa ilha, que realizam a migração sazonal entre as montanhas e as praias. Mas você vê aqui em Missão Carcará.